a nossa live. Ana? Olá! Seja bem-vinda, tudo bom, Ana Tarda? Tudo bem, Mardenha. Feliz de estar aqui. Oh, eu agradeço, eu que agradeço, né, você ter aceito esse convite, você que estuda aí a alienação parental, mesmo falando de crianças e adolescentes, você é especialista em direito de família, mas hoje eu estava avisando antes para o pessoal que a gente vai conversar pensando na pessoa idosa e não pensando em criança e adolescente, até porque é bom até lembrar, já vou adiantando, o quê? O Estatuto do Idoso não traz a alienação parental, mas, por analogia, acaba sendo utilizado em algumas situações que a gente vai conversar aqui, não é isso, Ana? Ana, primeiramente vou pedir para você se apresentar para o pessoal, dizer aí quem é a Ana Tarna. Eu acho que muita gente que está aqui me conhece, mas eu acredito que não te conheça, tá bom? Tá ótimo. Bom, gente, boa noite. Já estou vendo pessoas queridas aí, a Diana e alguns colegas. Que bom. Bom, gente, eu sou Ana Tarna, tá? Advogada há muitos anos, né? Advogando na seara de família. E que é uma área que eu sou apaixonada, certo? E quando a Mardenha me convidou, aceitei de imediato. E eu quero até nesse momento, Mardenha, agradecer aqui na frente de tantas pessoas, né? Você sempre sendo tão parceira nas minhas postagens, vai lá, compartilha. E me deu a oportunidade também da gente estar falando sobre isso na rádio, né? Lá no programa ano Isso. passado. Então, quero agradecer aqui na presença de todos, viu? Mardenha é pessoa maravilhosa, sempre fortalecendo. E isso é muito bom, não saber que a gente pode contar. Bom, então, sou advogada de direito de família já há muitos anos e durante 5 anos eu advoguei no sindicato, né? Onde eu atendia muitos idosos, Marlene. Eu confesso que a temática idosa não era algo tão próximo a mim. Mas lá no sindicato que eu trabalhei, eu atendia muitos idosos. Então, isso realmente começou a me despertar, né? Então, o relato dos idosos, a gente sempre fazendo aquela boa escuta, né? Então, eu escutava muitas histórias, eram desde a questão psicológica, a exploração financeira. Então, isso foi me tocando e eu comecei a escrever alguma coisa sobre a questão do idoso, certo? Até para orientar mesmo, né? Principalmente com relação a empréstimos consignados, enfim, essa questão financeira em face do idoso é algo muito forte. E aí, eu fui para um evento, inclusive foi o evento do IBDFAN, eu acho que isso foi em 2016, salvo engano, em Salvador, e eu vi a doutora Berenice Dias falando, levantando, né, um dos temas dela, nesse evento do IBDFAN, era justamente falando da alienação parental em face do idoso, e isso me chamou a atenção quando ela trouxe isso, porque a gente está acostumado a ouvir falar da criança e adolescente, né? Então, como eu milito na seara de família, a gente sabe que a alienação parental na seara da criança ali nas áreas de família. E me chamou a atenção, e eu fui pesquisar no Google e vi que a doutora Berenice, na época, né, era a única pessoa que estava trazendo isso, certo? Lógico, como você também falou, isso não existe no Estatuto do Idoso, né? Até porque o Estatuto do Idoso veio antes, né, da lei da alienação parental também. Então, é algo que a gente está ventilando aqui, uma boa reflexão, mas, assim, na minha percepção, é algo que se encaixa, assim, eu acho que, por analogia, a gente consegue visualizar a alienação também em face do idoso. Então, a gente vai estar conversando sobre isso. Com certeza. Eu estava até lembrando aqui que a nossa Constituição, ela diz que a família tem a obrigação de zelar e de cuidar pelos idosos. E quando a gente vê essa situação de alienação, já é o oposto, não é? Os vínculos são rompidos com isso. E a ideia que a gente tem quando milita na causa do idoso é se preocupar em fortalecer esses vínculos, né, dentro do ambiente familiar, não deixar que eles sejam quebrados de alguma forma. Então é muito ruim um idoso não poder ter a liberdade dele de encontrar um filho que mora distante, nem receber visitas, nem ir passear no final de semana na casa desse filho, por conta de ocorrer essa alienação parental. Eu estou até dando dica, mas vamos fazer o seguinte, Ana. Eu queria que você falasse um pouquinho para o pessoal entender o que é essa alienação parental, como que ocorre, pode ser?
Pronto, vamos lá, vamos começar do começo, né? Então a gente tinha conversado um pouquinho antes, né, Que Mardene? Então isso. nada juridiquês, né? Exato, exato. Ser bem claro, assim, enfim, a gente está aqui num bate-papo muito bom. A alienação parental, né, ela tem uma lei que rege específica, né, surgiu em 2010, então a alienação parental, ela acontece aí, a gente tem um triângulo, né, numa relação, né, nós temos o alienador, que é quem pratica a alienação, a gente tem o alienado, que é o terceiro que sofre, né, a repercussão, a consequência dessa alienação, e nós temos a vítima, né, que no caso, pelo Estatuto da Criança e Adolescente, lógico, pela própria lei da alienação parental, que é a criança e o adolescente. Então, o que é essa alienação? Né? É algo muito sutil, né, Mardênia? Não é algo tão fácil de ser constatado. Mas é justamente quando o alienador ele pratica de condutas sutis, seja psicológicas, seja dificultando o acesso, né, aquela criança, aquele adolescente, então ele vai ali falando mal daquela outra pessoa para a criança, então ele vai começando a inserir maus pensamentos, né, na mente dessa criança, desse adolescente, vai criando situações que não acontecem, e aquela criança adolescente, lógico, por ser vulnerável, né, assim como o idoso também está em patamar de vulnerabilidade, ela acredita, né, então ela vai adoecendo aquela criança e o adolescente. Então, existe tanto a questão psicológica, como a questão também do afastamento físico, né? Vai dificultando esse acesso, uma ligação do pai, da mãe, que a gente vê muito nos conflitos, né? Nos divórcios, nas Exato. brigas de guarda, né? A alienação parental, infelizmente, ela é muito forte, né? Em vez do casal entender que o amor acabou, mas que o respeito é importante e que os filhos não têm nada a ver com isso, não. Os filhos são primeiro a serem inseridos naquela guerra judicial. Então, um vai falando mal do outro, vai dificultando o acesso desse outro. Isso vai se configurando dentro da alienação parental. Né? Então, a gente tem aí o alienador, o alienado, que é o terceiro, que por consequência sofre, e a vítima. Né? Então, a grosso modo, a alienação parental, ela é isso. Certo, certo. Então a gente pode pensar em girou aí aquele que era o praticante, a gente falando entre criança e adolescente, que são os pais. Quando na velhice ocorre a alienação, já são os filhos. Normalmente são os filhos, ou pode ser até outra pessoa, a gente pode interpretar dessa forma, ou a gente já fixa o quê? Normalmente é o filho que de certa forma prende, não deixa a idosa ter aquela liberdade de fazer uma visita, de ir no final de semana na casa do filho, ou até dos outros filhos ir visitar. Então a gente poderia pensar que se inverte esses papéis? Perfeito. É isso mesmo. A gente virando essa chave, é isso mesmo. Porque o estatuto, ele fala da questão psicológica, né? Da questão física, da questão financeira. E quando a gente pensa em alienação, a gente vê que faz sentido, por analogia, isso. Né? Faz sentido a gente colocar o idoso, né? Como o estatuto, tanto o ECA coloca a criança e adolescente como vulneráveis, o estatuto do idoso coloca o idoso como vulnerável. Então, nesse nível, eles já estão no mesmo patamar. Né? Então, dá sim para a gente pensar. Então, quando a gente coloca o idoso nessa posição, a gente consegue ver sim uma alienação, na minha humilde percepção. Né? Então, assim, eu me lembrando dos relatos que eu escutava muito nesse sindicato que eu trabalhei. Então, eram idosos que exatamente sofriam porque, às vezes, os filhos dificultavam o acesso do idoso perante os outros filhos, aos outros familiares. É aquele filho que cuida daquele idoso, né? Muitas vezes leva o pai ou a mãe já viúvos para morar com ele, enfim, e acabam retendo aquele idoso mesmo. Eu escutava muitos relatos nesse sentido, a ponto de falar, doutor, eu estou aqui escondido, meu filho não sabe que eu estou aqui. Né? E aí entra bem no contexto financeiro, muitas vezes o pano de fundo é a questão financeira, né, Mardênia? Você que trabalha com isso. É a retenção do cartão, né? Enfim, e isso, de uma forma que a gente está falando de pessoa idosa e as pessoas, infelizmente, remetem o idoso àquela pessoa incapaz. Não é isso. Né? Pessoas que têm capacidade, que podem, sim, cuidar aí dos seus próprios negócios e vida
Então, o filho retém esse cartão. Então, existe aí essa questão financeira, esse isolamento do idoso. Então, quando a gente traz essas realidades que o nosso idoso passa no dia a dia, a gente pode sim configurar uma alienação. Ana, o que eu vejo, a gente está tendo alguns eventos falando de idoso com algumas entidades e o que eu vejo é que está surgindo uma preocupação muito grande por conta dos casos de violência que estão aumentando dentro do lar. Essa pandemia veio para ter tá com esse isolamento todo, tanto quanto a mulher, que eu também estou vendo que está gigantesco, né? Os números aumentando. Provavelmente tenha de criança e adolescente também, e o idoso acabou ficando ali também, por ser um dessas pessoas mais vulneráveis. E falando em violência, a gente sabe que a violência física não é a única contra a pessoa idosa. A gente sabe que tem diversas. E eu lembro que em algumas palestras, quando eu falava da violência psicológica, tinham pessoas que diziam, não, mas isso aí não é violência, não. Eu dizia, é sim, é sim. Ela tem que ser entendida, assim, as pessoas têm que compreender que existe vários tipos de violência, não é só bater, não é só derrubar, não é só ferir, tem outros tipos de violência. Um filho que pega um cartão de um idoso e utiliza sem a autorização dele, isso não é correto. E muitas vezes até o idoso acha, não, eu trabalhei, meu filho, ele tem o direito de utilizar o meu cartão, de pegar um dinheiro emprestado, de gastar comprando algo para ele. Eu, como mãe, tenho essa obrigação com ele. Isso não é verdade. Então, a gente falando em alienação parental, a gente pode dizer que ela tem uma ligação com a violência e talvez a ligação mais forte seria com a violência psicológica, o que passa ali mais perto. O que é que você acha? Pronto. Só voltar, agora eu estava te ouvindo falar, maravilhosa aí sua fala, e eu lembrei que eu acho que eu não te respondi. Na sua primeira pergunta, a gente pode sim enquadrar aí o filho, né? Como um alienador, ou um sobrinho, ou às vezes, infelizmente, a própria cuidadora, ou um cuidador. Eu já acompanhei idosos nessa situação. Então, é sempre aquele terceiro que, de alguma forma, né, está ali mais diretamente com o idoso, né? Pois é, eu vejo que tanto a questão psicológica como a própria física, por exemplo, esse afastamento físico, né, emocional do idoso, ele seja sim uma alienação. Por analogia, seja sim uma alienação, né? Muitas vezes é aquele filho que fala assim, papai, eu sou o que mais lhe amo, eu sou o que mais gosto de você, por isso que eu cuido do senhor. A fulaninha não gosta tanto, ela, sabe? Então vai ali naquela coisa psicológica, como você tão bem falou, e por consequência acaba tendo esse afastamento, né, físico do resto da família, que tem como pano de fundo o financeiro. Então eu vejo que começa uma alienação psicológica e vai para o isolamento físico daquele idoso, né? A quem sabe até chegar num ato realmente de violência física. E aí, a gente estava falando dessa questão da pandemia, né? Que infelizmente a gente está ultrapassando isso, vivendo esse momento tão delicado. E como se fala muito da violência em face da mulher, que infelizmente aumentou muito, mas não se fala do idoso, né? A gente não vê propaganda falando do idoso. E fica prestando atenção, não passa. Isso foi uma reportagem, eu não lembro se foi no site UOL, de outro estado. Não foi falando nem no nosso estado, né? A gente eu não vi também nada, mas eu fiz uma busca na internet e só encontrei essa reportagem recente, eu acho que uns 20 dias, eu não lembro bem, mas foi bem recente a reportagem. Então, eu disse, algum estado já está percebendo isso. Então, já vai ser água, já está começando a ser falado isso, essa preocupação, porque a gente não pode... Ana, desculpa só ter te interrompido, já vou finalizar. A gente não pode só se preocupar com o isolamento, em deixar o idoso isolado, não. A gente tem que se preocupar com outras coisas. A gente sabe que esse momento é igual eu falo para as minhas amigas, mas Dani, eu estou parando, eu não consigo mais fazer nada, eu só penso em pandemia, eu só penso em Covid. Gente, a gente não pode fazer isso. A gente tem que pensar que tem uma vida, quando terminar tudo isso, a gente vai voltar para as nossas vidas, não vai ser do mesmo jeito, mas a gente não pode parar. A gente tem aquele livro que você estava lendo, continua lendo, por que vai parar?
Você estava com projetos, continua. Então, a gente não pode pensar que a única coisa que a gente tem que se preocupar hoje é o isolamento social referente à pessoa idosa, porque assim ele vai estar protegido. Talvez, de alguma forma, ele está, se eu deixo ele isolado, ele está com mais chances de sofrer uma violação dentro do celular. Então, a gente tem que ficar muito atento para a gente não ter resultados trágicos quando terminar tudo isso. A gente vê que o que aconteceu foi muito grave, porque a gente preferiu deixar ele quietinho lá, porque ele isolado, ele não vai pegar a Covid, vai ficar bem, mas por trás tem algo mais sério acontecendo, escondido, né? Como a gente diz que é realmente a violação de direitos dentro do ambiente familiar é algo muito delicado de se conversar com a família, de todos, tanto mulher, criança, adolescente, idoso, é algo que a gente tem que ter realmente um manejo muito cuidadoso para discutir toda essa temática. Eu acabei te interrompendo, eu queria só que você fechasse o seu pensamento. Forma alguma, a gente vai isso, a gente vai aqui, né, completando e somando. Com certeza, sabe? E aí eu também estava na mesma reflexão, não tem ninguém falando sobre isso, a gente não vê a mídia falando sobre isso. Porque o natural do idoso é buscar atividades fora, né? Ele quer sair, ele quer ir na pracinha, jogar um baralho ali com os colegas. Às vezes aí, tem muitos que procuram até muitas consultas médicas, né? Para estar fazendo um movimento de alguma forma, porque ele quer sair, né? Como a gente, né? Os idosos também querem sair. Mas é exatamente, não pode sair. O que a gente faz nesse momento, né? O que a gente deve fazer? Além de... Eu não falei para vocês, mas eu moro com a minha mãe, eu retornei a morar com a minha mãe, fazem 3 meses, eu vinha morando sozinha aí há muitos anos. E a minha mãe é uma idosa de 84 anos, né? Então a gente precisa entender que a gente tem que dar atenção, a gente tem que conversar, fazer boa escuta né? com os idosos, tem que dar atenção, e aí a gente bota filme, a gente assiste junto, e eu peguei vários livros meus, dei para ela ler. Então, a gente tem que estar criando aí várias atividades, né? Porque senão vem a melancolia, vem a ansiedade, bate a tristeza, e fica a saudade dos outros filhos que não pode ver. Então, com certeza, inúmeros idosos estão passando pela mesma situação. Verdade. Mas aí, como que olhar isso? Exatamente, como é que a gente olha para isso, né? A gente filha, a gente que cuida, nesse momento de pandemia. Então, é importante a gente estar refletindo. Travou, né? Um pouquinho? Vamos ver se ela volta. Ana? Voltou. Voltou. Tem se falado muito nesse novo normal, né? Nesse novo normal. Então, usando essa expressão, esse novíssimo normal, esse novo normal. Mas isso começa agora já. A gente não tem que parar, como você falou, a gente não tem que estar paralisando a vida. A gente teve que se reorganizar, se reestruturar, se transformar nesse momento que não está sendo fácil. Com certeza. Então, esses multiplicares aí é necessário e é especial para o nosso idoso. E a gente quer, Ana, ao final da nossa live, que as pessoas saiam com uma informação que a gente voltou acabando falando mais da violência psicológica, porque muitas vezes as pessoas acham que a violência psicológica é a que agride menos, é a que maltrata menos. Pelo contrário, uma violência psicológica pode deixar estragos maiores que uma violência física, que uma violência financeira. É algo tão interno da pessoa idosa que uma depressão, que mesmo com tratamento ela não consiga ter a vida que ela tinha, ela começa a ter medo, surge vários sentimentos que é devastador para ela. Eu acredito que eu já ouvi relatos de idosas, enquanto eu estava como advogada no Conselho Municipal do Idoso, que diziam assim: eu preferiria que meu filho batesse em mim do que escondesse meu neto de mim, porque ele ficava chantageando. Aí quando você ouve, é um sofrimento. Ela preferia apanhar do filho, mas desde que tivesse todo mundo por perto. Ela aguentaria, mas essa distância, esse abandono, para ela era mais grave. Então é algo que a gente tem que pensar. A violência psicológica não é a mais leve. Na verdade, eu acredito que todas as violações de direitos dos idosos iniciam com violência psicológica, porque tudo sempre inicia. Quando é um cartão para utilizar,
começa com aquela conversinha mansa e vai puxando, puxando até convencer a mãe a dar um cartão para ele utilizar. A violência... Fazer vários empréstimos, Marlene, vários empréstimos consignados. Eu me lembro que eu advogava mais uma vez nesse sindicato e era de servidor público. Quando eu vi o contra-cheque do idoso, tinham 6, eram muitos empréstimos, gente, que muitas vezes o idoso chegava para mim e falava assim, doutora Ana, eu não fiz esse empréstimo. Não fiz, eu não lembro, eu não sei, eu não fiz. Aí quando da outra vez ele vinha acompanhado da filha, a filha, não, eu fiz, foi eu que fiz, papai. O idoso nem sabia que a filha tinha feito esse empréstimo. Estava lá no contra-cheque dele e ele acha que não foi ele que fez. Né? Mas foi um parente, foi uma filha, foi um primo, foi um sobrinho que acaba fazendo isso. Então, essa exploração financeira, ela é grandiosa também em face dos nossos idosos, né? Sim. Ana, você consegue acompanhar as mensagens que o pessoal está colocando aí? Eu vou pedir para tu dar uma olhadinha, porque tinha 2 que eu li e eu acabei esquecendo de quem era, ela falando alguma coisa sobre a violência psicológica. Enquanto você olha, eu vou só mandar um abraço pro pessoal que está entrando aqui na live, a Denise Pires, o Gabriel Lima, o Ezequias Lima, a Madá Matos, minha professora, Nilton Fernandes, a Zilviane, Liliane Maciel, DJ Tiago Camargo, Suelen Freitas, Ana Jerusa, um abraço do Moura Brasil, Rai Maria, Daniel Oliveira, Cerveja Patrícia, minha amiga Brígida, querida, um beijo. A Ana Marta, a Tereza Edith, a Neiva, a Aylia, a Nina, o Matheus e Lu Moraes Bolos. Você conseguiu acompanhar, Ana? Tinha aí. Então agora, Marlene, então agora eu vou mandar os meus beijos. Pode, com certeza. Vai que eu mandei um beijo para um dos seus amigos. Entraram agora, acabou de entrar o Rafael, que é aluno lá do Direito da Nassau, o professor Flávio, que é diretor, o coordenador de vários cursos lá na Nassau, também está aqui. Entrou a Denise Pérez, que é uma terapeuta maravilhosa, linda. Entrou a Gabi, lá do IBDFAN. Entraram a Diana, a Lene, também do curso de Direito lá na Nassau. Coisa boa, então tá bem misturada. Toda a turma aí de uma das melhores faculdades de Direito de Fortaleza. Que a Ana coordena, gente. A Ana é coordenadora do curso de Direito da sede da Parangaba, não é, Ana? Isso, Unidade Parangaba. Ana, falando agora em interdição, você acha que teria relação alienação parental e interdição ou não? O que você me diz em relação a esse... Essa questão de interdição também acredito que nos últimos anos não, viu, Marlene? Mas antigamente, né, existia um forte movimento para os filhos interditarem os pais, né? Eram muitas ações de interdição, muitas vezes também já vendo a questão financeira. Então, por exemplo, agora você me relembrou um caso de uma senhora que eu atendi, super sã a senhora, fazia parte do coral lá desse local que eu trabalhava, super ativa. Ela chegou e falou, doutora, meu filho falou que vai me interditar. Eu, super lúcida ela, enfim, por quê? Porque eu tô namorando. Eu arranjei um namorado, eu tô namorando, ele é mais jovem que eu, mas não era assim, jovem, 20 anos, não. Já era, né? Tinha ali mais de 50 anos, mas já estava namorando. Então, para o filho assimilar que a mãe já era idosa, estava namorando, na cabeça dela estava louca, não estava bem, estava tantando, né? Aí o pensamento é o quê? Já a minha mãe não namorando, como assim? Vai dar o dinheiro para o namorado. Sempre é esse o pensamento, né? E aí eu vi sempre isso na minha mente. Mas o dinheiro é de quem? O dinheiro é dela. Ela era uma pessoa sã, como todos os idosos, né? Sã, capaz de decidir as coisas e, enfim, arranjou um namorado. Né? E antigamente existia muito esse movimento dos filhos, enfim, responsável de interditar aquele idoso, né? Sempre com a negativa de que vai namorar, vai dar o dinheiro pro namorado ou para a namorada, né? No caso de um homem. Então, existia muito. Hoje está mais delicada essa questão de interdição, lógico, porque tem que ter todo um laudo, não é tão simples assim. Né? Tem que ter um laudo que configure, que demonstre realmente que aquele idoso esteja ali realmente como um caso de alienação ou de interdição, né? Sim. Mas eu acho que
se configurando um ato de violência, por exemplo, o fato do filho, mesmo a mãe não apresentando nenhuma incapacidade, né, fazer esse movimento, na minha questão, é uma grande violência. Né? É uma grande violência. Né? Então, também configura. Eu acho que tudo acaba configurando, por analogia, sim, na minha visão. Certo, certo. Antes de eu passar o próximo questionamento, entrou também o meu amigo Pedro Mitoso, Norma Lopes, a Consolada, o Tiago, a Marta, o Paulo Roge, minha querida Erivani, um beijo, Vejuse, um beijo. A Ana Rafaela, o Flávio Cidade e o Mardônio Júnior. Agora me diga uma coisa, é crime alienação parental? Qual é o entendimento hoje da nossa legislação? Isso é crime, né? Por pena de detenção. Bom saber, porque eu acho que a gente tem que ficar atento, né? Eu acho que quando envolve sentimento, fica muito pro canto, como eu estava falando, igual a violência psicológica. As pessoas deixam mais ali quietinho, né? Algo que não é tão fácil de visualizar dentro de um lar. Então, acha que, não, deixa para lá, vamos dar um tempo, vamos tentar resolver de outra forma, vamos esquecer. Só que isso é uma bola de neve, né? Vai crescendo, até um momento que o idoso fica em uma situação que a gente não tem como mais voltar atrás. Não é, Ana? Sabe um outro fenômeno também que é importante? A gente faz isso inconscientemente, a gente faz, né? É a nossa tendência, nós como filhos, né? A gente vai infantilizando nossos pais, né, Marlene? A gente vai infantilizando. Verdade. A gente começa até a chamar chamar o pai de meus filhos, minha filhinha, meu pai, meu filho. E eu escutava muito isso, né? Eu achava. Eu mesmo fazia isso, chamava minha mãe, levar minha criança para passear. A gente vai infantilizando nossos pais, né? Isso acontece, é um movimento. Mas até que eu tomei consciência, esse detalhe que a gente vai falar um pouquinho da questão sistêmica, Sim, já. que os nossos pais vão ser sempre os maiores. A gente é filho sempre, a gente sempre, né, a gente está no patamar menor, nós somos os filhos. Então, eu acho que isso, de alguma forma, inconscientemente, na mente lá dos nossos pais, não é legal, sabe? Essa infantilização. A gente passa a querer escolher a roupa que ele vai vestir. Eu não sei se você já se pegou fazendo isso. A gente quer escolher a roupa dele. Não, mãe, veste essa roupa. Não, come isso. Não, faz isso aqui. A gente começa a querer controlar tudo do idoso. A gente vai tirando um pouco de autonomia. Eu acho que isso é inconsciente. Né? Mas aí depois como te falei, depois que eu entrei nesse universo aí, sistêmico, eu comecei a entender que não posso tirar a autonomia da minha mãe. Verdade. Ana, vamos fazer o seguinte, já que você já começou a falar sobre direito sistêmico, a Ana, ela é especialista em direito sistêmico e eu queria que ela explicasse em relação à alienação parental, essa interpretação que tem no direito sistêmico para vocês, que eu já estava até conversando com ela e achei muito bacana, eu acho que a gente não pode acabar essa live sem ela passar essas informações para a gente, tá bom? Pode ser? Pode, eu agradeço imensamente essa oportunidade de estar falando sobre essa temática, né? Que eu tanto gosto e que tem me ajudado nessa caminhada nossa de aprendizado diário, né? Nós somos aí chamados a isso, né? A gente está sempre em constante aprendizado. Bom, primeiro eu vou falar só um pouquinho o que vem a ser o direito sistêmico, né? Para a gente entrar nisso. Então, assim, gente, o direito sistêmico ele é uma terminologia que foi criada, a expressão que foi criada para sintetizar, né, a inclusão da abordagem sistêmica, que é uma abordagem que embasa as constelações familiares, então a gente está falando aqui de uma terapia familiar, né, que ganhou muita força com um filósofo que já faleceu, terapeuta, que era o Bert Hellinger, que é considerado o pai das constelações. Então, constelação familiar é uma terapia, eu não sei se as pessoas que estão aqui, alguém conhece ou já participou de uma sessão de constelação, seja coletiva ou individual. Mas ela tem uma teoria, tá? A gente tem uma ferramenta e nós temos uma teoria. Então, essa teoria sistêmica, inserida no âmbito do direito, convida a nós do direito, operadores do direito, a assumirmos uma nova postura na nossa forma de atuação, certo?
Então, esse movimento de olhar sistemicamente para os conflitos, sejam judiciais e extrajudiciais, assumindo uma nova postura, chama-se direito sistêmico. Tá? Então, uma expressão criada pelo Dr. Sami, que é um juiz brasileiro, que tem ganho prêmios aí pelo mundo. Então, o meu primeiro texto que eu publiquei, né, em livros, meu primeiro livro, meu primeiro artigo de livro, foi justamente falando da alienação parental em fase de idoso sob a ótica, sobre a ótica da abordagem sistêmica. Né? Então, essa visão sistêmica, ela tem aí 3 princípios. Né? O direito tem nós temos nossas leis processuais, que estão em primeiro plano, logicamente, mas nós temos aí sistemicamente 3 princípios, que são as leis sistêmicas, que regem as relações humanas. Então, mesmo que você acredite ou não, elas existem, né? Que são 3 leis, que são a lei do pertencimento. Então, todo mundo pertence ao seu sistema familiar. O núcleo de atuação dessas leis, e o Mardênia, é o nosso sistema familiar, né? É para onde a gente olha. Então, Best diz que quando uma dessas 3 leis não está em ordem, o conflito ele acontece. Então, eu vou falar aqui bem sintética, bem sucintamente o mesmo. Pertencimento. Todos nós devemos pertencer, temos o direito de pertencer ao nosso sistema familiar. Todos nós temos um sistema familiar, né? Filhos, meu pai, minha mãe, todo mundo vem de um sistema familiar. Então, todos têm que pertencer, tá? Não deve haver exclusão nesse sistema. Hierarquia ou ordem, que é quem veio antes nesse sistema. Então, por isso que eu falei, nós filhos somos sempre menores. Nossos pais vieram antes da gente. Então, eles são maiores, né? Então, a gente aí traz toda uma dosagem de respeito e honra a esse movimento, desculpa. Então, existe uma ordem nesse sistema familiar. Tanto dos nossos pais e o Mardênia, como dos nossos irmãos. Então, eu sou quem no meu sistema familiar? Eu sou a primeira? Eu sou a mais nova? Qual é o meu lugar nesse sistema, nessa ordem, né, de irmãos? Então, tudo isso a gente olha. E a terceira lei, que é a lei do equilíbrio, gente. Que é o que a gente quer nas nossas relações. A gente quer equilíbrio nas nossas relações. Então, a gente tem o dar e o receber. Eu não posso dar muito sem receber de forma equilibrada. Então, nas nossas relações, aí já daria uma outra live, para a gente estar falando das relações amorosas, relações humanas em todo, né? Só nesse dar e receber. Então, existe um equilíbrio nesse dar e receber. Então, quando essas 3 leis estão em equilíbrio, as relações humanas estão sendo respeitadas e estão em harmonia. Então, vamos levar para uma questão do idoso, né? Por exemplo, quando a gente olha um filho maltratando um pai, o que a gente já vê ali? Uma desordem, né? Aquele filho. Se a gente for olhar logicamente, pela lógica racional, a gente pensa assim, o filho não respeita o pai. Olha que absurdo, não está respeitando aquele pai. Mas se a gente olha sistemicamente, a gente entende que aquele filho está fora do lugar dele. Ele está se achando maior do que o pai dele, né? Então ele está em total arrogância, se achando maior e superior àquele pai. Então ele se vê no direito de maltratar, de fazer o que ele faz. Então ele está fora do lugar, né? Existe um desequilíbrio aí, certo? Então a lei da ordem, que eu falei de que a gente sempre tem que olhar para quem veio antes, está sendo desrespeitada, porque o meu pai, eu não estou vendo mais ele no lugar realmente de pai, né? E eu acho que também é uma consequência daquela infantilização que a gente estava falando. A gente vai infantilizando ali e chega uma hora que vocês, né? Infelizmente, o alienador extrapola dentro do movimento dele. Então, existe uma desordem nesse sentido, certo? Quando eu pego aquele idoso e eu pego aquele idoso, seja meu pai, minha mãe, ou um tio, e coloco num asilo, por exemplo, e que ninguém visita mais e que esqueceram aquele idoso. O que acontece sistemicamente? Aquele idoso ele foi excluído do sistema dele, simplesmente finge que ele não existe mais. Existe uma exclusão aí, certo? Então ele deixou de pertencer. Então esse sistema ele vai ser atingido por isso. Gente, a gente está falando de algo que é fenomenológico, certo? Então a constelação, todo esse movimento, existe um campo maior, existe um inconsciente coletivo, então, mas faz sentido. Faz e muito, Faz sentido, e muito. faz sentido. Faz sentido demais.
Então, existe uma desordem. Então, está tudo fora do lugar. O filho não se vê mais como filho, se vê maior que o pai. O pai muitas vezes é excluído, a mãe é deixada de lado, e enfraquece toda a família. Aí, muitas vezes, a gente não sabe porque com a família é tão despedaçada, ninguém fala com o outro, porque não se honra a matriz, a origem, sabe? Não se olha para aquele pai, para aquela mãe de forma correta. Vai se excluindo isso. É mais ou Verdade. menos isso aí. E aí desequilibra a relação inteira. Eu Ana, sintetizei o máximo que eu pude. mas foi ótimo. Não, e isso é bom porque a gente tem o quê? Eu sempre digo nas lives, a gente defende o quê? Defende um lar harmônico. O quê? Que aquele pai e aquela mãe consigam viver em harmonia com os filhos, com os netos, todo mundo unido. Então, fortalecer esses vínculos familiares é importantíssimo. Não só Sim. em tempos de pandemia, eu até disse em outra live, é todos os dias. A gente tem que fortalecer. A gente tem que sentir que o nosso ambiente familiar é forte, que não é qualquer crise, qualquer problema que vai abalar. A gente tem que estar ali de mão dada, ver o que é que o idoso está precisando, fazer ele participar de decisões, como você disse, a história da roupa. Não, mãe, veste essa roupa que é mais legal. Não, a ideia é o quê? Mãe, tem essa. O que é que você quer vestir hoje? Né? Quer ir dar um passeio? Quer comer o que é hoje? Você quer comer um frango, uma carne, um peixe? E não só jogar em cima, olha, faz assim, faz assim, faz assim, não. Chamar eles a participar. E isso é muito importante. Ana, a gente pensando em combater a alienação, que orientação você poderia dizer para a gente em relação ao combate a essa alienação parental falando em idoso? O que a gente podia trabalhar? Qual a ideia que a gente sempre leva para a gente falar para as pessoas? Olha, tem cuidado, faz assim, assim, que eu acredito que vai dar certo. Mardênia, olha, eu vou puxar para o que eu acredito. Eu vou puxar para a questão sistêmica um pouquinho, assim. Eu acho que, na verdade, quando a gente toma consciência do nosso lugar, quando a gente entende qual é o nosso lugar de filho nessa relação, né? Então, eu vejo, sistemicamente falando mesmo, quando a gente ocupa de fato o nosso lugar e reconhece o lugar desse pai, reconhece esse menor que nós somos, né? Engole o orgulho muitas vezes e o ego. Eu acho que a gente, tomando consciência realmente desse lugar, certo? E aí abre margem, lógico, para todo um diálogo dentro dessa família. Eu acho que o caminho sempre é o diálogo, né? Depois dessa tomada de consciência, dizer, poxa, realmente estou fazendo isso, estou praticando isso, não é isso aqui, é meu pai, enfim. Então, é o diálogo, né? Eu fiquei muito feliz em saber que o Ministério Público hoje existe uma mediação só para o idoso, né? Isso, Hoje isso. existe, né? Aliás, hoje não, já faz um tempinho, Já né? faz o tempo. Um tempinho, né, Mardênia? Que a É, família é convidada a participar da sessão de mediação para que as pessoas sejam ouvidas. E muitas vezes é. nessa conversa, ouvir o outro, a coisa se reorganiza. E Ana, só te interrompendo, enquanto eu estava com advogada, eu ouvia muitos relatos de pais e mães dizendo assim, quando ele contava toda a história, aí no final eu dizia, você quer fazer uma denúncia contra seu filho? Não, mas eu não quero que ele seja preso. Eu disse, não é ser preso. Ele tem que entender, a gente vai o quê? A gente vai encaminhar para o Ministério Público, vai ter uma sessão de mediação, para ele entender que o que ele faz com a senhora não está correto. Ele precisa entender, a gente tem que mostrar. Mas ele vai ser preso se ele for para lá. Aí eu disse, não, a gente tem que conversar. E eu defendo muito, mediar os conflitos. Você sempre fica preocupado. Eu lembro que quando eu fui estagiária no Juizado da Mulher, tinha muito o quê? O homem agredia a esposa, ela ia conseguir as medidas, e na primeira audiência, que nessa época tinha audiência de conciliação, ele já se transformava, ele era chamada a atenção dele, explicava a situação, se ele fosse persistir naquilo, ele ia ser preso, ia perder emprego. Quando mostrava a ele tudo que ele corria o risco de perder e mostrar a importância da união familiar, se ele queria realmente continuar com aquela esposa, queria realmente ter vínculos com os filhos, o que ele queria, ele passava a respeitar, ia embora, claro que isso não era todos os casos, mas a gente via muito isso, casais que iam embora e nunca mais voltavam, ou que às vezes ligava para contar que deu certo, que dava tudo bem.
E acabava, então, não é ser preso, não é dessa forma, mas tem que denunciar, porque se não for um caso que precisa uma prisão, que precisa algo mais sério, mas precisa ser orientado, precisa ser conversado. Às vezes os filhos acham que os pais, até o fim da vida, têm a obrigação de sustentá-los, de ajudar na criação dos netos, e essa não é a verdade. Então a gente tem que conversar para mostrar a eles que o caminho não é por aí e tem que ter o respeito dentro do ambiente familiar. E isso que Agora preocupa, você né? falou e eu me recordei de uma outra situação também chegou para mim pela doutora. É, era um senhorzinho, né? Ele era associado lá no sindicato e ele estava vindo de uma cidadezinha, acho que é Pentecoste, não lembro bem. E ele falou, doutora, eu estou numa situação muito delicada. Eu fiquei viúvo e no leito de morte, a minha esposa me fez prometer que eu ia deixar a casa que a gente tinha para minha filha, única filha. E eu prometi isso a ela. Eu, tá, tudo bem. Mas eu só tenho essa casa, estou morando nessa casa, enfim. Aí eu expliquei os direitos da filha dele, né? Questão de herança e tudo e tal. Aí ele falou assim, doutora Ana, mas assim, a minha filha arranjou um namorado, agora ela quer ir embora com ele, e ela quer, porque quer que eu venda a única casa que nós temos, para mim já dar o dinheiro para ela ir embora. Então era a filha pressionando esse pai a vender o único bem que eles tinham, sem se preocupar onde é que ele ia morar, do que é que ele ia viver. Mas ela já queria o dinheiro. Então, essa pressão existe também, né, Marlene? Aqui que É você já deve passar por verdade. uma situação assim. E Ana, a gente Desfazer dos bens para já dar parte desses filhos, porque tinha. se acha sempre no direito de. Não é assim, né? É verdade. E eu digo que eu defendo muito a gente debater as situações pertinentes à pessoa idosa. Porque eu encontrei esse ano, não, mas ano passado, pessoas, quando eu contei casos como esse, as pessoas não acreditam. Existem pessoas que ainda não acreditam que existe essa violação toda contra a pessoa idosa. Parece que vive num mundo que ela acha que isso é surreal, isso não existe. Todo mundo trata bem os seus pais, seus avós, e isso não é verdade. A cada dia cresce mais, a gente não sabe se realmente cresce o número, ou é porque as pessoas resolvem denunciar. Porque é obrigação tanto da família como dos vizinhos. Se a gente vê algo assim, a gente tem que denunciar, a gente não pode guardar para a gente. A gente tem que fazer com que o poder público saiba que está havendo essa violação. E é triste ver que pessoas acreditam que isso não existe, que isso é besteira. E, na verdade, é um tema que a gente deve estar sempre debatendo, deve estar sempre conversando, sempre mostrando para os jovens a importância dos idosos dentro dos nossos lares, que é bom para ele e é bom para a gente, que é mais jovem, né? Já é a gente, se a gente não trabalhar o pessoal mais jovem, a gente fica pensando o que a gente vai encontrar lá na frente, quando chegarmos, né, a passar dos 60 anos, né? Claro que para mim está bem longe, eu não sei você, né? Eu sou bem Eu novinha, eu também, só tenho agora uns 20 anos. Brincadeira, gente. Mas a gente tem que pensar, a gente tem que conversar, tem que debater, tem que mostrar que existe a violação e pedir respeito, principalmente dos mais jovens. Ana, entrou aqui a Kelly, um abraço, Kelly, a Carla, a Nayana, a Isadora, a Luciana, a Luziana, a Antônia Barros, o Evaldo de Paula e a Daniele Braz, a auxiliadora também, e a Gorete. Um beijo a todo mundo. Muito obrigada por participar. A gente só tem 8 minutos para finalizar. não. Tá Primeiro, bom, quero. Passou muito rápido, não é, Ana? gente. Muito E vocês rápido. têm perguntas? Se vocês Vamos dar tiverem, uma dá olhadinha? pra gente Tenta responder. puxar, Ana, aí acima para ver se você acha alguma. Eu vou puxar aqui também, para ver se tem. O Evaldo falou, excelentes esclarecimentos sobre a alienação parental da pessoa idosa. Que Um bom, Evaldo. abraço, Evaldo. Obrigada. Você gostou. Lá, lá, lá. A A Janaína Viviane, Lima. Viviane? Fala aí. excelente. Lá no NUPID, onde há as mediações com os idosos. Legal, eu quero conhecer esse NUPID. Muito bom. Ah, E pois. a Jana Lima disse: acredito que seja difícil até entender que se trata de alienação parental para quem esteja vendo de fora. Exatamente, é difícil.
E de aceitar. Às vezes, eu acho que falando em criança e adolescente, as pessoas acham que é natural, que é normal um pai fazer tudo isso, né? Denegrir a imagem, às vezes, do outro. E do mesmo jeito do idoso, as pessoas às vezes pensam que é normal. Não, mas está falando mal do filho, mas é besteira, é coisinha simples. Mas para o idoso isso não é, porque ele sente falta daquele filho, ele queria ver, é filho. Todos os filhos, os pais querem ter debaixo da asa, ali pertinho. E quando ele não tem, ele sofre. Ele sofre, Sim. ele se sente abandonado. Até que ponto quem está com ele, né, praticando a alienação, até que ponto ele não diz que o outro, ele é que não quer vir, não é? Então ele sente abandono, não é? O abandono, e a gente fica muito preocupada com isso. Ana, a gente vai finalizar, tem só alguns minutinhos, eu vou já pedir para você fazer suas considerações, mas antes disso, eu quero agradecer muito a sua presença, dizer que foi uma honra dividir esse espaço com você. Você é uma pessoa que eu digo sempre que eu tenho algumas amigas que são minhas inspirações, e você é uma delas, pela profissional competente que você é. Eu acho que você é um exemplo para a gente. E também agradecer a todo mundo que está aí acompanhando a nossa live. Eu vi que muita gente entrou no comecinho e está até o final. E avisar que na próxima quarta, 18h30, vai ter live também. A live vai ser com o doutor Daniel Madeira, ele é defensor público do Núcleo do Idoso, certo? Da Defensoria Pública do Estado do Ceará. A gente vai conversar com ele sobre como está o trabalho da Defensoria, né, do Núcleo do Idoso, e nesse momento de pandemia, saber como que está sendo feito os atendimentos, como que os idosos podem procurar, entender um pouco como que acontece toda essa defesa de direitos dos idosos perante a Defensoria. Ana, vou pedir para você fazer suas considerações, certo? Aí, quando você terminar, se a gente ainda tiver tempo, a gente procura para ver se tem mais alguma pergunta. Tudo bem. Então, primeiro eu quero agradecer, viu, Mardênia? Muito obrigada, já agradeci no começo, novamente, obrigada pela parceria, dos seus palavras, pelo seu carinho de sempre comigo. Conte comigo aí no que você precisar. Agradeço a presença de todos, eu adorei, foi muito... Foi muito bom que veio muitos alunos, né, Ana? Vieram muitos alunos. Que bom, gente. E aí eu vou aproveitar e vou falar só um pouquinho, tá, Mardênia? Pode falar, fica à vontade, o espaço é seu. Eu estou como presidente da Comissão de Direito Sistêmico da OAB Ceará, então os colegas advogados que quiserem saber mais sobre essa temática de direito sistêmico, a gente está com o nosso Instagram também, que é @Comissão de Direito Sistêmico OAB-CE, tá? Levando essa percepção aí, e a gente quer estar entrando nos espaços e levando isso. Mardênia, para finalizar minha fala, eu tenho as minhas cartinhas sistêmicas. Eu posso tirar só uma cartinha para esse nosso momento? Pode sim, que coisa boa. Uma cartinha sistêmica, vamos ver qual vai ser a frase que vai sair para a gente. Saiu, eu sou igual a você, nem mais nem menos. Coisa então, boa. Então a gente leva esse pensamento. Eu, Mardênia, sou igual a qualquer idoso que está aí em casa, a sua mãe, não tem diferença. Então a gente tem que estar junto no mesmo barco, dar as mãos e lutar pelos direitos da pessoa idosa, não é? Porque a gente está fortalecendo o que a gente vai ter lá na frente. A gente tem que se unir. Eu acho que o momento é de união, né? De repensar muitas coisas na nossa vida e ver o que não estava dando certo, tentar corrigir para que daqui para frente a gente possa pensar em um mundo com menos violência contra a pessoa idosa, não é? E igual porque a gente vai envelhecer, né, Marlene? Já, então, exatamente. A gente está na verdade, a gente está tentando construir com essa discussão um mundo melhor para quando formos idosos, né? A gente, situações como a gente vê hoje, de tantos casos de violência, quem sabe, quando a gente for idoso, a gente possa ler uma notícia que em vez de 10, vamos dizer assim, um exemplo, de 10 por mês, a gente só veja um caso, ou que essas discussões a gente não precise estar sempre debatendo essa temática. Foi interessante, Ana, que uma amiga disse, por que tu tá fazendo essas lives referente à pessoa idosa? Por que tu não faz da especialização que tu fez, o curso de especialização do direito? Eu disse, não, porque é uma temática que eu sempre gostei e eu acho que está sendo pouco conversado nesse momento de pandemia. Então eu quero levar, como eu tenho alguns amigos que trabalham
as temáticas da pessoa idosa, então eu vou convidá-los para a gente apresentar a toda a sociedade, né, a quem está acompanhando, como é esse trabalho, né, nos diversos órgãos também, como vai ter da defensoria. Então, a gente tem que entender um pouco do que a gente tem para o idoso, até onde buscar ajuda, como que deve ser feito. E conhecer os seus direitos, né? Saber que tem situações de violação de direito que a gente acha que não é, e que tem que ser combatido, não é verdade? Eu vi aqui que entrou a Gorete Brasil, um beijo, Gorete, e agora. Pois, Ana, muitíssimo obrigada pela presença. Um beijo para todos vocês que estão aí, que Deus abençoe a todos. E eu vou pedir, sabe o que, Ana Tarna? Vamos fazer um print da tela? Sim, Pode ser? por favor. Vamos lá? Prepara aí o seu aí, que eu vou preparar o meu. E quem tiver aí em casa, quiser também fazer um print, tá ok? Tá ótimo. Vou ajeitar aqui. Você faz e me manda. Pronto, pronto. Já fiz aqui. Um beijo a todos, fiquem com Deus e até quarta-feira, 18h30. Ana, um beijão, sucesso aí na sua carreira. Tchau, gente. Tchau, abraço virtual.